Se apresenta pra galera e fala aí o que você acha sobre as ações de dividendos e de crescimento, né? Qual que você prefere? Se você prefere também, às vezes, de crescimento, você pode falar, fica à vontade. Então, maravilha, Luan. Mais uma vez, muito obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui falando com todo mundo. Eu trabalho com investimentos desde 2017. Como eu falei no último, eu vim aqui, eu até estava olhando a data, dia 23 de fevereiro. Passa rápido, né, Léo? Foi logo depois do carnaval, né? Caramba. Foi o primeiro podcast que eu participei aqui. E eu fiz minha transição de carreira em 2017. Eu sou formado em engenharia elétrica. Trabalhei na área por 5 anos. Inclusive, trabalhei numa empresa que fazia parte da Bolsa, que é a Energias do Brasil. Aí ela fechou capital recentemente, né? Mas enquanto estava lá, ela beneficiou muito seus acionistas. E hoje, meu foco é principalmente na área de educação financeira e investimentos. Tem uma página chamada Escalando a Vida. Dou consultorias de investimentos, então ao longo desse tempo eu consegui formar uma carteira de 100 clientes, né? Então eu auxilio na gestão de mais de 3 milhões de reais em carteiras de investimentos. E investimento, Luan, para mim, né? Bolsa, gestão financeira, investir, mudou completamente a minha vida. Né? A partir do momento que eu li aquele primeiro livro, Pai Pior Rico, que Pai muda Pobre, mesmo. que eu entendi, cara, olha como que eu fui ensinado e olha esse outro mundo que existe aqui, esse mundo complementar aqui. Então comecei a trabalhar melhor o meu dinheiro, a partir dali eu vi que fez muita diferença para mim e as pessoas começaram a me procurar, porque eu postava sobre investimentos, sobre aquela primeira ação que eu comprei, aquele primeiro título público, e as pessoas começavam a procurar de curiosos. E aí, a partir dali, eu falei, cara, existe algo aqui, existe um caminho, as pessoas precisam disso, eu gosto, então eu vou, de fato, começar a trabalhar com isso. Aí eu comecei a fazer de modo intencional. E aquilo começou a crescer e tal, foi dando certo, e aqui hoje, e aí, depois disso, né, Luan, te conheci, aí estamos aqui hoje para falar muito mais sobre dividendos. Você comentou sobre a Laurinha. Eu acredito que se tem uma pessoa nesse mundo que vai atingir a liberdade financeira rápido, vai ser ela, né, Amém, Luan? amém, eu recebo. Amém. Como os irmãos que estão aí na negócio, assim, ó, eu recebo. Receba. Léo, isso daí, mano. E aí, Luan, já pegando esse Pode ficar à gancho, cara, vontade. se a gente perguntar, se você perguntar no chat quem quer atingir a liberdade financeira, todo Todo mundo vai mundo. falar, eu quero. Quem fala que não quer é porque já atingiu. Verdade. Então todo mundo quer. Só que aí tem um detalhe. Liberdade financeira para você atingir, claro que indiretamente sim, já vou complementar isso, mas a liberdade financeira você não atinge com patrimônio. Você atinge com renda passiva. É. Não é com patrimônio. Isso tem que ficar muito claro para todos vocês que estão assistindo. Porque o patrimônio ele pode oscilar. Ainda mais se parte do seu patrimônio está muito atrelada à renda variável, a negócios, isso oscila. Então, em um dado momento, você pode ter um patrimônio de 1 milhão, em outro momento de 700 mil, depois 1,5 milhão, volta para 1 milhão. Tem as oscilações. E só que o seu dividendo, a sua renda passiva, de acordo com o que você vai construindo, ela pode ser sempre crescente, apesar dessas oscilações do patrimônio. Então, em um dado momento, dependendo da estratégia que você tem, o seu patrimônio pode cair, por exemplo, de 300 mil para 250 e o seu dividendo ter aumentado nesse período, porque o dividendo que você recebe, a renda passiva, ela depende da quantidade de ações que você tem, da quantidade de ativos, e não do preço que estão esses ativos. Claro que, à medida que vai crescendo os dividendos, o seu patrimônio ele vai aumentando junto, porque você está fazendo aportes. Mas não necessariamente a sua liberdade financeira vai estar atrelada ao patrimônio, e sim ao dividendo que você está recebendo. Verdade, Léo. O que você falou é uma verdade, né? Então, por isso que é muito importante a pessoa que tá aí do outro lado, né? Você buscar a quantidade de ativos. Você ter uma meta estipulada. Ah, Luan, como assim? Bom, eu vou diversificar minha carteira bonitinho lá. Como você aprendeu no nosso curso, você vai diversificar sua carteira muito bonitinho lá e vai colocar uma meta de ativos ou uma meta de valor para cada empresa. Então eu quero ter 10, sei lá, 1.000 ações de Banco do Brasil, quero ter 1.000 ações de outra empresa, eu quero ter 1.000 ações da Taesa, 1.000 ações da Lupar, e você ir fazendo isso daí. Maravilha. Para Cara, você receber 1.000 dividendos, né? exatamente.
total coincidência, porque a gente nem comentou sobre isso, eu postei um vídeo no meu canal hoje falando sobre isso, sobre metas de dividendos. E aí, isso é bom para você se engajar em relação a, pô, coloquei uma meta. Igual, por exemplo, no último ano, esse número tá fresco na minha cabeça, a Taísa pagou por ação 4,85. Até aí 11, né? A TAE 11. Isso. 4,85. Então significa o quê? Se eu pensar nesse valor, claro que ele oscila. Oscila um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Mas vamos supor então R$4 de dividendo no último ano. Então significa que se eu quiser 400 reais de Taesa ao longo de um ano, eu preciso de 100 ações. E aí a cada mês eu comprei, por exemplo, comprei 10 ações. Cara, faltam 90. Eu comprei mais 10. Faltam 80. E aí entra um fator que é primordial, que é essencial, na verdade, se você está investindo. Quando você começa a investir, você entendeu, aprendeu já com o Luan, assistindo todos os podcasts aqui do Luan, é que, olha, aproveita o momento que o mercado cai, aí você vai lá e compra uma ação, aí depois compra mais. Só que você vê que cada vez você aporta mais e a sua carteira tá caindo mais. E você começa a se questionar. É natural para quem tá começando esse questionamento. Pô, será que eu tô fazendo certo mesmo? Será que é assim? Dá um desânimo. Você às vezes evita de fazer o aporte. E aí, quando você se atrela à meta de dividendo, claro, respeitando que a empresa está mantendo seus fundamentos, quando o preço dela cai, o que aquilo vai te mostrar? Cara, com o mesmo aporte que eu iria comprar 10 ações, agora eu consigo comprar 12. Então eu vou me colocar mais próximo daquela minha meta. E aí você continua focado na sua meta. Quando vê, você bate uma meta, assim como a gente aprendeu a bater meta no nosso trabalho. Você vai bater uma meta de dividendos e cada vez vai aumentando mais. Exatamente, né, Léo? E muitas vezes, se você não colocar meta, o que vai acontecer? Você não vai saber para onde ir. Porque já tem aquele velho ditado, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho te serve. Então, o dinheiro que tá parado lá, você vai usar, você vai acabar gastando esse dinheiro. Então, quando você tem uma meta, você acaba alcançando, por quê? Porque você já sabe para que aquele dinheiro vai ser destinado, né? Exatamente. E o que eu gosto também de falar muito, Léo, é da pessoa tentar fazer uma renda extra, né? Fala, pô, ganho pouco e tal, não tenho dinheiro para investir. O que, faz uma renda extra. Sempre vai ter algum conhecido que precisa de alguma coisa, né? Verdade. E hoje, qualquer renda extra aí, o dia, o que? O cara ganha 100zão lá, 80, 100 reais aí por dia. Por aí, então, ou seja, né? Ou mais, né? Depende muito, mas a pessoa pode ganhar muito dinheiro. Sim. E galera que tá acompanhando a gente, tô vendo muita gente entrar aqui, pé na estrada. Rafael Silva também já falou que deixou o like aqui também. Emerson Eduardo aí. Então comenta, galera, de onde você tá falando também. Muita gente de São Paulo. Tem pessoas até de fora, né, Léo? Tá chegando longe, né, Luan? Tá chegando longe aí. E, Léo, o que você acha desse mercado aí? O que você acha hoje, né? O que você vê muita oportunidade, você não vê? Sim, tem bastante. Aí eu esqueci de responder, mas não vou fugir não da pergunta que você fez de empresas de crescimento comparado com boa, não. Eu esqueci. A gente pode até voltar agora. Léo, você prefere empresas de dividendos ou empresas de crescimento? A gente pode voltar. Olha, eu vou manter. Eu sei que 99% do seu público é apaixonado em empresas de dividendos. Então, eu vou explicar o meu discurso aqui para ser até coerente com todos os alunos que eu tenho. Hoje, somando os treinamentos, tem quase 600 alunos. Então, eu mantenho um discurso sempre com muita coerência. Todo mundo que tá aí, pessoal, Luan, é o seguinte. Eu vejo muito que existem várias opções de investimentos. Cada opção de investimento, ela vai entregar um tipo de resultado para você e vai performar melhor em diferentes momentos. Então, sabendo que existem todas as possibilidades, aí eu estou falando de crescimento, de ações de dividendos, de small cap está no meio das de crescimento, mas fundo imobiliário, renda fixa, tudo isso deve ser olhado para aquele investidor que pretende realmente construir um patrimônio ao longo da vida, deve ser olhado com carinho. A renda fixa tem as suas vantagens? Tem. Ela tem um tipo de... Para algumas necessidades que a gente tem de curto prazo, o melhor tipo de investimento é a renda fixa. Você não deve investir numa ação que seja a melhor empresa pagadora de dividendo do mundo, pensando que talvez eu vou precisar do dinheiro daqui 3 semanas. É essa ação que vai te atender? Não.
apesar dela ser um excelente investimento. Vai ser um ativo de renda fixa, por exemplo, um CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Para outras coisas, vão entrar as ações. E aí, quando a gente olha para as ações também, eu vejo que, como todo tipo de investimentos, empresas de dividendos têm grandes vantagens, talvez seja o tipo de ativo que mais tenha vantagens, e por isso que as pessoas gostam tanto, quem conhece. E as empresas de crescimento também têm, e aí eu não abro mão também. Então, eu julgo que o melhor é você fazer uma mescla dos dois. E aí, Luan, até explicando os motivos. Boa. Porque as empresas, principalmente quando a bolsa cai, as empresas de boas pagadoras de dividendos, elas têm características que fazem com que elas segurem mais a carteira. Porque para uma boa pagadora de dividendo, o acionista ele tá lá já com um perfil de sócio. Ele tem mais perfil de sócio. Por exemplo, um acionista de Taesa. Ele não está esperando que a ação da Taesa, nos próximos 3 anos, dobre de tamanho. Verdade. Ninguém está esperando isso. Por quê? Porque não é o perfil da empresa. Ela pode sim se valorizar, como já valorizou nos últimos 5 anos, mas ela não vai dobrar de tamanho nos próximos 2, 3 anos. É muito difícil isso acontecer. Então, o acionista já está lá esperando, cara, aqui vai ser um reloginho. Todo ano eu vou ter um bom pagamento de dividendo dessa empresa. Então, mesmo quando ela cai, ele não tem o perfil de querer vender. E aí você tem ações, as boas pagadoras de dividendos, que são mais estáveis. Elas variam, oscilam, mas são mais estáveis. E aí, quando a bolsa está caindo, Luan, você pode comprar 10 ações, 15 ações, que em muitos momentos, talvez as 10 vão estar caindo. Na pandemia, tiveram momentos que todas as ações estavam caindo. E então, qual que é o único jeito que você acaba ganhando naquele momento, tá? Que mantém aquele ânimo, aquela motivação? É com dividendo. Verdade. Então, isso favorece. Pô, minha carteira tá caindo, tá desvalorizando, mas o dividendo tá lá, tá até aumentando. Isso anima. Só que, por outro lado, quando a gente pega um cenário tipo esse, que a taxa de juros começa a cair, a economia, as pessoas começam a se sentir mais confortáveis, o medo de política já reduziu, as pessoas vão se acostumando. Eu não estou falando que acabou os riscos, mas o medo vai reduzindo. Para o mercado é isso que acaba importando. E aí o medo vai caindo. Quais empresas que vão apresentar um crescimento maior nesse período? As de crescimento. Então, significa que crescimento é melhor que dividendo? Não. Significa que você pode ter uma mescla das duas e a sua carteira performar melhor em diferentes momentos. E, Léo, eu vou mais nessa linha. Você vai mais nessa linha, né? Mas você lembra alguma empresa, assim, de crescimento que você gosta bastante dela? De crescimento? Crescimento? Quando eu pego a empresa de crescimento, eu acabo sendo mais arrojado. Arrojado, assim, no sentido de ir numa small cap, ir numa empresa que eu vejo que, às vezes, está em um setor até um pouco mais arriscado pelo momento, mas ela tem fundamento, ela tem resultados bons. É uma empresa que está redonda, tem um nível de endividamento controlado. E aí tem uma, que é a Trisul. É uma empresa de construção civil. É uma incorporadora. Ela, principalmente de empresas de classe média para alta. E essa empresa é basicamente uma small cap ainda, e esse ano ela já valorizou. Deu uma caída essa última semana, que a bolsa veio dando uma queda, né? Mas ela valorizou tipo 90% esse ano. Caramba, e você acha que ainda é uma oportunidade ou não? Ainda tem, porque já subiu bastante, mas ela ainda tá com o PVP abaixo de... Ela tava próximo de 1 ainda. Nossa. Então, só que o que aconteceu? Tem uma explicação, né? É por isso, aproveitar os momentos de crise para fazer bons negócios. E essa empresa, construção civil, quando a taxa de juros está alta, o setor sofre pra caramba, porque são empresas que acumulam um certo nível de endividamento. Boa noite. Ao vivo. Essas empresas, né, para construir, elas acumulam um certo nível de dívida para construir todos os prédios, depois vender e aí fazer o lucro. E quando a dívida, a taxa de juros sobe, essa dívida sobe junto. Então, tiveram muitas empresas que sofreram muito. A própria Trisul sofreu durante muito tempo. Só que aí depois chega um dado momento que se recupera. Então, falando de crescimento, esse é um exemplo, tá? O mais arrojado. Falando para quem tá aqui. Um pouco mais arrojado. Tá? Eu vi aqui, ela tá sendo negociada a 0,86 do preço ao valor patrimonial ainda. Realmente aí uma empresa aí que
que pode ter um potencial muito grande, né? E Trisul. Trisul. Trisul, Trisul. gosto bastante dela. E engraçado, né? Você fala assim, pra pessoa, empresa de crescimento, ou dividendos, né? Então, o meu ponto de vista, gente, você pode ter as duas, tendo em vista que você saiba o que você está fazendo, claro, né? Isso daí eu acho que é o mais importante. Mas quem gosta muito de crescimento, às vezes fica vendo, só fala assim, dividendo, a empresa não cresce, né? A empresa não cresce, a empresa não vai pra frente e tal. Mas é mentira. Por que é mentira? A empresa de dividendos acaba crescendo. Porque uma parte fica na empresa. É apenas uma parte do lucro que distribui para o acionista, que é o famoso payout, né? Você vai ver lá o payout. Eu vou dar o exemplo aqui, sei lá, do banco, ó. Vou pegar o Banco do Brasil. BBAS3. Banco do Brasil é uma empresa que paga muitos dividendos, né? Pô, paga aí mais de R$ 4 aí por ano. Mas ela tem um payout de 40%, que é um payout alto. Então, ou seja, ela deve lucrar em uns R$ 10 por ação por ano. Ela paga R$ 4 pro acionista e os outros R$ 6 some? Desaparece? Não, os outros R$ 6 faz o quê? Volta pro caixa da empresa. E pra empresa fazer projeto, pra empresa fazer melhorias pra empresa, né? E deixa lá no caixa. Então, às vezes tem um mito, né? Que o mito é o quê? Que empresas de dividendos não crescem. Sim. É um mito que tem que ser quebrado, esse mito. Verdade. E aí entra um ponto sobre isso, Luan. Para você atingir um bom nível de dividendo, você precisa ter uma característica como investidor, que é ser um investidor de longo prazo. Se você é um investidor que está ali especulando, ou seja, compra uma ação, ela valoriza 5% e você vende até feliz, dificilmente você vai acumular níveis altos de dividendo. E aí, quando eu falo níveis altos, é um bom retorno sobre o capital que você investiu. Vamos pegar esse exemplo. Já estava dando o exemplo da Taesa mesmo, vou aproveitar esse exemplo. A Taesa, nos últimos, se a gente pegar 5 anos para trás, 2018 mais ou menos, as ações estavam sendo negociadas pouco abaixo de R$ 20. Vamos arredondar para 20. Se pegar Sim. lá, tava 19 e alguma coisinha. Mas vamos arredondar para 20. R$ 20 para agora, que ela tá em quase 35, a gente tá falando de 75% de valorização em 5 anos. Então, assim, teve uma baita de uma valorização, mesmo para uma empresa que é focada em quem investe focada em dividendo. 75% de valorização. E tem esse dividendo altíssimo. Só que tem um ganho extra, que aí quem investe só olhando pro curto prazo, aí eu vi uma palestra lá no Gramado Summit da Luiz Barsi, da Luiz falando, que é parar de olhar com a lupa e olhar com o binóculo. Que é parar de ter uma visão de curto prazo, né, e olhar pro longo prazo. E eu achei muito interessante essa analogia. E aí, quando a gente pega e olha para a Taesa, quem está comprando hoje está olhando para os níveis atuais de dividendos. E essa empresa, Luan, ela valorizou assim porque ela também começou a pagar, cada vez ela lucrou mais e ela aumentou os níveis de dividendos. Então quem olha hoje, pensa, vou receber ali 10, 12, talvez dependendo do mês, um ano bom, 15% de dividendo. Só que quem comprou essas mesmas ações 5 anos atrás? Nossa, mas imagina o dividendo on cost da O empresa. on-cost, exatamente, é o on-cost. Ou a gente pode falar também que é o retorno sobre o capital investido. Mas nesse Sim. caso, o on-cost. Porque se a gente pegar por um exemplo, só para ficar claro para quem tá acompanhando, imagine que você comprou uma ação por R$ 10 e essa ação pagava R$ 1 de dividendo todo ano. E aí você tinha 10% de dividend yield, 10% de retorno só em dividendo. Só que aí essa empresa ela começou a lucrar mais e foi aumentando seus dividendos, até chegar a R$ 2 de dividendos. Só que o mercado, ele é dinâmico. O investidor olha e fala, cara, aquela ação, enquanto ela estava pagando R$ 1, eu estava disposto a pagar 10. Pagando 2, eu estou disposto a pagar até 20. E aí essa ação sobe para R$ 20. Quem entra agora, quem olha só para o curto prazo, vai avaliar e sempre vai olhar um dividend yield de uma boa empresa ali nos 10%. Só que quem teve essa visão de longo prazo, além de contar com essa valorização, vai ter um dividendo de R$ 2 para uma ação que ele pagou 10, 20% só de dividendo. Mas como que você chega nisso? Quando você tem, além de saber escolher bons ativos, tem uma visão de longo prazo. No curto prazo, dificilmente você vai atingir isso.
É, porque o curto prazo ele é totalmente especulativo. Eu tô supondo aqui pra vocês aí que tá acompanhando a gente aqui, amanhã ou depois vem uma notícia que veio um novo vírus, que vai acontecer uma tragédia. O que que o mercado acaba acontecendo, gente? Uma queda generalizada de vários ativos, que o valor é lá em cima e o preço, porque tem muitas pessoas vendendo, acaba despencando. Você que tá aí do outro lado, tem duas coisas. Ou você vai fazer igual, ou você vai analisar friamente, vai calcular friamente e vai pensar: eu tenho reserva de emergência? Eu vou precisar desse dinheiro? Não, então eu vou segurar, né? Porque no curto prazo, gente, é loucura total. É Verdade. loucura, né, Léo? Sentimento humano, né? E sentimento humano a gente não controla. É, exatamente, não tem como. Controla. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.